Retomando, então, nossa aula 2, né? Eu tenho aqui, ó, um macrófago fazendo a fagocitose de uma bactéria. Ela apresenta, né, porque o macrófago pode ser uma célula apresentadora de antígeno, para um linfócito T auxiliar, que é ativado, e o T auxiliar, ele faz, através de citocina, o linfócito B também ser ativado. Ativando o linfócito B, eu tenho maior produção de anticorpos que vão combater a bactéria inicial. Olha lá, ok? O linfócito B pode ser ativado diretamente pela bactéria também, tá? E depois, no final, eu tenho células de memória específicas para essa bactéria aqui. Células de memória, então, são as células que vão ficar após a resposta imune. Pode ser tanto linfócito B quanto T, que vão ser responsáveis pela imunidade de longa duração. Você pegou catapora quando era criança, você não pega mais porque você tem célula de memória. É produzido de forma ativa após a doença ou de forma passiva, né, ativa, artificial, após a vacina. Então, quando que eu tenho célula de memória? De forma ativa, natural, após a doença, de forma ativa, artificial, após a vacina. São os dois casos que me dão célula de memória. Em uma segunda exposição, as células de memória rapidamente se diferenciam em célula efetora e a gente não fica doente, tá? Porque a resposta é rápida. Não precisa demorar todos aqueles dias. Então, eu tenho precursor de linfócito na medula óssea, que pode se diferenciar em linfócito T ou linfócito B. O linfócito T, ele vai ser madurado lá no timo. O linfócito B, ele foi encontrado no fígado e na medula óssea, e ele se diferencia em célula plasmática e, no final, linfócito B de memória. A célula plasmática produz as imunoglobulinas, que são os anticorpos que a gente vai estudar daqui a pouco. E gera a minha resposta chamada de resposta imune humoral. Linfócito B, resposta humoral através dos anticorpos. O linfócito T, que foi madurado lá no timo, ele vai gerar linfócitos T citotóxicos, que vai matar células infectadas, linfócito T auxiliar, né, que vai auxiliar a resposta, vai auxiliar o linfócito B, e depois também gera célula de memória. A resposta do linfócito T é chamada de imunidade celular. Então, eu tenho imunidade humoral e imunidade celular. Nós vamos estudar as duas mais para frente. Os linfócitos T ativados, os fagócitos mononucleares e os leucócitos, todos são chamados de células efetoras, porque mediam o efeito final da resposta imune, que é se livrar do micro-organismo. Tá? Então, toda célula que combate efetivamente o micro-organismo, linfócito T, linfócito B, fagócito, leucócito, são células efetoras porque se livram e combatem o micro-organismo. Estamos já chegando no final dessa aula, tá? Então, os órgãos linfóides, isso talvez vocês já viram lá em anatomia humana, né? Os linfócitos circulam no sangue, na linfa e nos órgãos linfóides. Nós temos órgãos linfóides primários, que produzem os linfócitos, que é a medula e o timo. Os linfócitos saem da medula e do timo imaturos, e aí eles migram para os órgãos linfóides secundários, que são os periféricos, que vão manter os linfócitos virgens para iniciar a resposta imune adaptativa. O que é um órgão linfóide secundário? Linfonodo, tá? Os nossos linfonodos, que são popularmente chamados, né, quando estão inflamados, de íngua. Onde que estão os linfonodos? Na virilha, na axila, tá? No tecido malte, né? No tecido
é do sistema digestório. A amígdala é um linfonodo. Então, são locais onde ficam linfócitos virgens esperando contato com o micro-organismo para ficarem maduros. Olha aqui os nossos órgãos linfóides primário, timo e medula óssea, e os órgãos linfóides secundários. Então, a amígdala, o adenoide, o baço, tá? Placas de Peyroux do tecido malte, um apêndice e os linfonodos, tanto os linfonodos da axila quanto da virilha e os vasos linfáticos, tá? Esses são os órgãos linfóides secundários que são importantes para o sistema imune. O linfócito B origina e amadurece na medula, já o linfócito T origina na medula, mas ele migra para o timo para amadurecer. Maduros, porém virgens, entram na corrente sanguínea, tá? E eles vão ser ativados e se tornar efetores quando tiverem contato com o micro-organismo. Aqui a gente tem, né, uma imagem de célula B e célula T do linfonodo. Na região, no folículo, eu tenho a região da célula B. E na região do córtex, eu tenho região de células T. Aqui é mais termos, né? O que é um patógeno? Organismo ou micro-organismo capaz de causar doença, pode ser uma bactéria, um fungo. O que é patogenicidade? É a capacidade do patógeno de produzir sintomas em maior ou menor proporção. Então, vírus do sarampo, alta patogenicidade. Praticamente todos os infectados têm os sintomas. Vírus da poliomielite, baixa patogenicidade. Dentre os infectados, somente 1% desenvolve a paralisia. A gente pode pegar o Covid, né? Qual que é a patogenicidade dele? A gente sabe que nem todo mundo que pega o vírus do Covid-19 tem os sintomas. Ainda não sei se tem uma taxa certa, né, da patogenicidade, mas não é de 100% como o vírus do sarampo, que praticamente todos os infectados manifestam sintomas, certo? Então, o patógeno ele tem capacidade de induzir a patogenicidade, e essa patogenicidade pode ser alta ou baixa. Mesma coisa que a virulência. Tá, o que é virulência? É capacidade do micro-organismo produzir efeitos graves ou fatais. Então, está relacionado com a capacidade de multiplicação e na produção de toxina. O Covid, a gente pode dizer que ele é virulento, quando ele causa os efeitos, né? Quando ele se torna patogênico em organismo, ele pode produzir efeitos graves e fatais. Tem micro-organismo que não é virulento, né? Eles não causam efeitos graves. Então, são todos termos técnicos para que a gente aprenda. Uma mensagem para vocês, tá? Imunologia é divertido. Eu acho que vocês vão gostar, é importante. E aí a gente começa um conteúdo de uma aula nova. Abraço!